Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como cadastrar um novo processo ou um novo ofício, certo? Ofício e processo quer dizer a mesma coisa no sistema. Aí depende muito da configuração qual estiver para a sua empresa. Vou voltar aqui no ambiente de teste. Então estamos aqui, ó. Você vai ter o menu, certo? Você vai no modo jurídico, ofício ou processos, vai depender da configuração que estiver o seu sistema. Vamos clicar em novo, certo? Nesse momento aqui, ao clicar em novo, nós vamos cair nessa tela, nesse formulário aqui, que é para poder entrar com as informações do processo, o qual se deseja cadastrar. Então nós temos aqui o assunto, certo? Eu vou preencher aqui o assunto cobrança de dívida. É claro que isso aqui é uma situação hipotética, tá? Não é real, mas só mesmo para exemplo didático. A data de abertura aqui você pode colocar uma data retroativa, nós vamos colocar 2/9/2018. O prazo de resolução eu vou colocar 31/12/2018. Então é o prazo que eu tenho para poder resolver esse processo. Vou colocar aqui o meu cliente, certo? O serviço eu vou colocar aqui ação de cobrança arbitral. O tipo de processo, arbitragem, certo? Lembrando que esses aqui pode ser cadastrado mais conforme a sua realidade. O número do processo, eu vou estar preenchendo nada mais que o número do processo aqui nesse momento. Então, eu vou também criar um número fictício aqui para que a gente possa fazer o cadastro. 16. O SIC, controle interno do cliente, o que quer dizer? Às vezes você tem um cliente que tem vários processos com você. E esse cliente ele usa um número interno dele para controle, certo? Então você, caso queira, você pode anotar aqui esse número de controle interno. A prioridade, se ele é normal ou se ele é urgente, certo? O sistema vai dar uma certa prioridade para aqueles que são urgentes. O autor aqui nada mais é do que o requerente ou o promovente. Aí vai depender da nomenclatura o qual você usa. Mas aqui no sistema está autor, o autor do processo. Então vamos colocar aqui B e B, que geralmente nada mais é do que o cliente, né? Então B e B. O escritório aqui você vai estar colocando o escritório de advocacia do cliente, qual que é o escritório. Às vezes pode ser a sua empresa mesmo. Então você vai vir aqui, vai colocar o escritório, selecionou. O sistema já vai trazer aqui, ó, advogado do autor. Os advogados, basta você colocar 3 percentagens aqui, que vai te trazer todos os registros para o campo qual você está selecionando. Então, esses advogados aqui é que pertence a esse escritório aqui. Então, vamos lá, selecionei o advogado, agora o réu. Quem é o réu? Vou começar digitando aqui, fulano, o sistema já vai trazer para mim, fulano Beltrano. A mesma coisa aqui, gente, o escritório do advogado, do réu. Então, suponhamos que o réu aqui também tem assim um advogado, um escritório. Eu vou colocar aqui, ó, Nelson Williams, que é o escritório dele, e os advogados. Quais são os advogados que esse escritório Nelson Williams possui? Ó, tem 2 advogados aqui, Letícia Santos e Fernando Santos. Vamos falar que é o Fernando, o advogado dele. A UF, né, o qual o processo está correndo, Goiás. Vamos colocar aqui a cidade de Goiânia como exemplo. Goiânia, pode ser Aragoiânia, vamos deixar Aragoiânia mesmo. Qual que é a diferença aqui? Você tem aqui autor, né, escritório do autor, escritório do réu, advogado do autor, advogado do réu. E aqui você tem o escritório de advogado. Por o seguinte, costuma-se ter processos que o advogado é chamado de procurador, advogado, aí depende da rotina de cada escritório, né? Que é um advogado neutro, ele não é do autor nem do réu, mas ele acompanha esse processo de alguma forma. Então, nesse momento aqui, você pode estar colocando, selecionando o escritório e o advogado que vai tomar de conta, né? Mas pode ser o mesmo aqui, por exemplo, do autor? Pode, sem problema nenhum. Olha aqui, ó, se eu pegar o escritório lá, ó, o qual nós selecionamos. Apesar que o escritório aqui não está aparecendo, né? Não tá, deixa eu... Vamos pegar aqui, ó, Nelson Williams, que é o mesmo do réu, suponhamos aqui. Então você tem aqui os advogados, ó, suponhamos que seja o mesmo, né? Que esteja. Então você vai estar aqui e colocar. É o departamento.
Isso aqui também é bastante personalizado de acordo com cada escritório, de acordo com cada empresa, mas aqui você pode estar cadastrando mais. Então o que eu vou colocar aqui é um administrativo. Vamos falar que esse processo aqui é do departamento administrativo. Aí o usuário, o sistema já traz aqui o fulano, né? Porque eu estou logado com ele. Então o usuário atual é sempre quem está logado aqui fazendo o cadastro. Mas o responsável pode ser outro usuário, responsável pelo processo. Então você informa qual que é o usuário responsável e aqui você marca se ele é sigiloso ou não. Se você marcar sigiloso, perceba que o campus aqui, ó, eles perguntam quais usuários poderão visualizar e movimentar o ofício ou o processo. Então você vai marcar aqueles usuários que podem. Se o usuário não estiver marcado aqui e o processo estiver marcado como sigiloso, ele não consegue ter acesso às informações desse processo, certo? Mas vamos deixar como não. Então, é só mesmo didático aqui. E vamos clicar em salvar. Nesse momento aqui o sistema vai salvar o processo, certo? Ele vai te dar a mensagem aqui, ó, que o ofício 3 foi cadastrado com sucesso. O que isso quer dizer? Que ele gerou um número 3. Se você colocar esse 3 aqui e mandar buscar, você vai ver que esse processo aqui, ó, é esse aqui que nós acabamos de cadastrar, certo? Então aqui você tem os ofícios, tem os filtros, né, qual você pode fazer busca aqui pelo autor, réu, pelo cliente, departamento, né, mandar buscar. Como aqui nós já buscamos, eu vou entrar aqui em detalhar. Então em detalhar eu tenho os dados desse processo, correto? Editar, eu nada mais é do que editar, só que perceba que para mim que o sistema já falou, ó, somente o responsável pode editar o ofício. Ou seja, na hora que eu cadastrei, eu coloquei que o responsável era esse usuário aqui, ó. Então somente ele é que pode editar esse ofício. Mas isso não impede de que outro usuário qualquer possa movimentar. Então aqui eu tenho um botão chamado movimentos. Tá vendo? Em exibir ofício eu tenho movimentos. Se eu clicar aqui, eu vou cair nessa tela de movimentos, que é onde eu vou fazer a movimentação do processo. Mas aí eu vou explicar num outro vídeo para que esse aqui não fique longo demais. Ok? Então eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que tiver, pode enviar um e-mail, abrir um chamado no suporte, que vocês serão atendidos.